Bom, vimos fração de uma quantidade, agora nós vamos dar início a frações equivalentes e simplificação de fração, ok? Vamos lá, nós temos uma situação aí. Nessa situação, o que está acontecendo? O professor de matemática pediu aos alunos que dividissem uma folha de sulfite e pintasse determinadas partes, tá? Dessa folha, tá? Só que essa folha tinha que ser dividida igualmente, tá? E com isso escrevesse as frações. Observe como ficaram as folhas de alguns alunos. Um aluno A, ele dividiu a folha ao meio e pintou metade dela, ou seja, a fração representada 1/2. O outro aluno, ele dividiu a folha em 4 partes, pintou 2 partes, representando a fração 2/4. Um outro aluno, ele dividiu a fração em 6 partes. A folha em 6 partes e pintou 3, representando isso em forma de fração 3/6. Um outro aluno dividiu a folha em 8 partes, pintou somente 4 partes, transformando isso em fração, escrevendo em forma de fração 4/8, tá ok? Agora, vocês podem observar que, observando a imagem das folhas que os alunos fez, todos eles representaram na folha a mesma fração. As frações com o mesmo. Mudou os números, mudou o valor do numerador ou do denominador, a quantidade que foi dividida. Teve aluno que dividiu em 4, teve aluno que dividiu em 8. Mas, quando ele representou isto em forma de fração, e observando a folha, nós vamos perceber que todos eles têm o mesmo valor. A mesma quantidade pintada, mesma quantidade em branco. Quando isso ocorre, nós dizemos que essas frações são frações equivalentes. Frações equivalentes, importante lembrar disto. Frações equivalentes são frações que têm o mesmo valor. Representa a mesma quantidade, tá? Com isso, nós podemos indicar a equivalência de fração da seguinte maneira. 1/2, bem no final aí, gente. 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6, que é igual a 4/8. Ok? Vamos para... Agora, como nós podemos encontrar frações equivalentes? Tá? Nós podemos encontrar frações equivalentes de duas maneiras. Multiplicando, ou lembra bem disso, vai ter atividade para vocês encontrarem frações equivalentes. Vocês podem encontrar frações equivalentes multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número natural. Desde que não seja zero, porque se for zero vai zerar tudo, né? Certo? Ou seja, não pode ser zero, porque vai cancelar a operação. E também não pode ser 1, né, gente? Porque se for todo número multiplicado por 1, vai dar o próprio número. Todo número dividido por 1 vai dar o próprio número. Então, não pode ser 0, porque cancela, e não pode ser 1, porque vai continuar a mesma coisa, tá ok? Mas, ó, lembre-se, para encontrar frações equivalentes, nós multiplicamos ou dividimos tanto o numerador quanto o denominador. Numerador é o número que fica em cima, tá, gente? Denominador é o número que fica embaixo. O denominador, lembrando, é a quantidade em que o todo foi dividida, tá certo? Olha aí os exemplos, ó. 1/2 vezes 2 vai dar 2/4, porque o 1 vezes 2, 2, e 2 vezes 2, 4, certo? Multiplicado por 3, olha só aí, ó. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6, ok? E se for dividir isso? Ah, professor, vocês podem pensar, mas tem situação que não dá para dividir. Gente, primeiramente, quando multiplica, é fácil, eu só vou aumentar o valor desses números. Quando é divisão, nem sempre vai dar para fazer uma divisão, tá certo? Já já eu vou dizer por quê. Vamos voltar aqui na divisão. Eu não tenho como pegar 1/2 e dividir ele, porque não tem mais jeito, ele já está dividido ao máximo, tá? Mas eu posso pegar a fração 4/8
e dividir por 4 ou dividir por 2, certo? E aí, com certeza, eu vou encontrar um determinado valor, só que lembre bem, seja na multiplicação, seja na divisão, tanto o numerador quanto o denominador da fração tem que ser multiplicado ou dividido pelo mesmo número, como está no exemplo aí, gente. Não posso multiplicar o numerador por um número e o denominador por outro. Não, tem que ser sempre pelo mesmo número, seja multiplicando ou seja dividindo, ok? Ó, continuando. Quando vocês fazem a multiplicação, eu já disse anteriormente que a gente vai aumentando o valor dos números dessa fração, né? Tanto o numerador quanto o denominador vai aumentando. Agora, quando a gente pega uma determinada fração e divide ela, numerador e denominador, pelo mesmo número e dá uma divisão exata, tá? Desde que essa divisão seja diferente de zero, vai acontecer o quê? Nós vamos reduzir essa fração. Esse processo se chama simplificação de fração, tá? Se vocês olharem aí, ó, foi feita a divisão, né? Isso está no livro, no livro de vocês, na página 155. Se vocês olharem aí, pegou o 60, 24 avos, e dividiu tanto o 60 quanto o 24 por 2. E olha só o que nós encontramos. 60 dividido por 2, 30. 24 dividido por 2, 12. Ou seja, 30 dozeavos. E nós podemos ainda continuar fazendo essa divisão por 2, olha só. Porque tanto o 30 quanto o 12 também é possível dividir por 2. Então, nós vamos ter 30 dividido por 2, 15. 12 dividido por 2, 6. E olha só que interessante, encontramos 15 sextos. Só que é o seguinte, 15 sextos ainda dá para dividir por um outro número. Só que não é o 2 mais, mas dá para dividir por 3, porque o 15 dividido por 3 dá 5, e 6 dividido por 3 dá 2. Então, nós tivemos no final 5 meios. Agora, existe algum número que dá para dividir o 5 e o 2? Não, tá? Não existe mais. Não tem como mais eu continuar fazendo o processo chamado de simplificação, tá? Com isso, eu passei a ter uma fração, que é 5 meios, que não pode mais ser simplificada. Essa fração é chamada de fração irredutível. Ó, relembrando, para encontrar uma fração equivalente, eu posso multiplicar ou dividir. Multiplicando, eu vou aumentando esses valores. Dividindo, eu estou fazendo ao mesmo tempo um processo que se chama simplificação de fração. Então, quando eu estou dividindo uma fração por um número natural, mesmo numerador e denominador pelo mesmo número, eu estou fazendo um processo chamado de simplificação de fração. E eu posso fazer essa divisão quantas vezes for necessária, como foi feito aí, ó, no finalzinho dessa imagem. No entanto, quando eu chego a um momento que eu não tenho mais como dividir, nós dizemos que encontramos uma fração irredutível. Ok, gente? Chegamos ao final da videoaula. Muito obrigado por assistirem. Assista mais vezes, quantas vezes for necessário. As atividades estarão no Google Classroom, na aba Atividades. Lá vocês vão perceber que já está a atividade referente ao terceiro bimestre, tá ok? Dúvidas tirando, dúvidas quando necessário. Assistam o vídeo. Não façam a atividade de qualquer maneira. Façam a atividade de forma consciente, pois elas são pontuadas, ok? Bom trabalho para vocês e tenham um bom dia.